Olá, eu sou o Jean Miranda e esse é mais um episódio do melhor podcast sobre nada. Sejam muito bem-vindos de volta. Esse é o melhor podcast sobre nada. Meu nome é Felipe Machado e hoje eu estou recebendo aqui uma visita no podcast aqui. Não é necessariamente uma entrevista, mas hoje a gente vai bater um papo com o Jean Miranda do Confissões da Madrugada. Seja bem-vindo, Jean. Muito obrigado por me receber. É isso aí, cara. Jean, eu vi que tu colocou, brotou a ideia de... Pensei em fazer sobre isso, estava quase morrendo já à vontade. E aí eu vi que tu colocou no Facebook, tá dando uma polêmica, né, em torno do especial de Natal do Porta dos Fundos. Sim. E eu não sei exatamente qual é a tua veia quanto à religião, espiritualidade e tal. Não sei se exatamente tu ficou do lado do pessoal que não curtiu muito, ou se tu acha que não tem tanto problema assim. E aí achei uma boa a gente bater esse papo aí, né, falar sobre isso. Certo. E tranquilo, cara. Assim, a minha opinião é bastante simples. Acho que a minha principal crítica para esse especial do Porta dos Fundos é que ele não tem a menor graça. Simples, assim, eu não tenho problema algum com... Assim, mesmo eu vindo de um lar cristão, né? E atualmente, dependendo da data que está sendo lançado o podcast, atualmente eu me considero agnóstico, mas eu tenho visto muitas provas que mostram sobre a existência de Deus, né? Sim. Mas assim, eu não tenho nada contra humor negro, humor ácido, cáustico. Cara, só tem que ser engraçado. Se tu não for engraçado, parceiro, cai por terra. Pega mal isso aí. Eu até falei pra ti, né, pessoal, só uns 15 minutos antes de a gente começar a gravar, porque eu comecei a ver ele ontem, eu fui fazer outras coisas e eu acabei não terminando, faltava uns 14 minutos. Sim. E aí eu terminei de olhar. Falando do especial em si, tá? Claro. Eu acho que ele já foi curto porque faltou criatividade ali no roteiro. Uhum. Eu consegui, o especial conseguiu me arrancar algumas risadas, assim, meio isoladas. Sim. Não foi algo... Eu já vi stand-ups muito mais divertidos do que aquilo. Claro. E eu acho que eles focaram um pouco mais na parte da apelação e num efeito especial daquele jeito, assim, que é o que o brasileiro consegue produzir de efeito especial. Uhum. Né? Efeitos visuais, tal, raios e tudo mais. E apesar de entender que a parada é para ser tem uma inspiração, né? Bebe da fonte do Monty Python. Sim. Eu achei assim que nos momentos que eu consegui rir, eu achei engraçada a analogia, né? Os trocadilhos, as referências e tudo mais. Mas eu de outros especiais que eu vi Porta dos Fundos fazer, que eu já assisti da Netflix, e até de sketches no canal do YouTube, eu acho que esse foi até um dos mais fracos, assim. Acho que não foi muito criativo até, né? Acho que eles focaram mais na questão de Jesus ser gay e tal. Certo. E aí, enfim. Acho que assim, só de você ver o trailer, eu não me dei o trabalho de perder 46 minutos da minha vida pra ver um negócio desse. Não. É igual, ver esse filme, na minha opinião, é a mesma coisa você pegar uma furadeira e enfiar no meio do olho. Não vai te servir pra nada, só vai te prejudicar. Mas assim, só de você olhar o trailer, você vê que a parada é apelativa. Que a intenção deles é ser ofensivo. Eu não tenho problema nenhum em você fazer anedota quanto à religião, né? Tem vídeos do Porta dos Fundos, né, que eles falam sobre a religião cristã que são engraçados. Por exemplo, já vi um vídeo deles que eles meio que falam sobre quando Moisés pegou os 10 mandamentos e tenta falar pro povo, o pessoal fica debochando dele. Sim, sim. Então, esse é um vídeo engraçado, porque é como se estivesse satirizando o momento. Não vi problema nenhum. Outro que é engraçado também, tem até um vídeo que o Marcos Veras faz, que é o Noé chamando duas pessoas pra pegar um urso. Ah, eu me lembro desse. Pra poder ele levar na arca dele, entendeu? Sim, sim. Então, é outro vídeo que é engraçado. Só que você vê que a diferença desses dois vídeos
pro filme é que o humor é muito mais criativo, é muito mais inteligente. O filme é uma parada assim, você vê que é apelativo. Só de eu ver o Fábio Porchat vestido daquela maneira, eu já notei que a intenção dele é provocar. Ah, sim. O Porta dos Fundos tem muito esse viés de polemizar, que no final de contas, ainda que seja em parte numa divulgação negativa, né, um marketing negativo, também atrai gente para ir olhar e conferir, ver o que é, que eu acho que é a grande parada deles, né? Não, assim, porque você vê que o sucesso do filme não é porque ele é um bom filme ou porque ele é um filme super engraçado. O sucesso dele vem por causa da curiosidade. Isso. As pessoas vão parar e vão falar, pô, por que o filme é ofensivo? Vão querer ver. Né? Eu só acho um tanto que exagero, né? Eu entendo o motivo disso, mas eu acho um tanto que exagero você encerrar tua conta da Netflix por causa de um filme. Tem outras coisas pra você assistir que são melhores. Ah, sim. Eu também, isso me faz lembrar também a época que a Netflix lançou um mecanismo, e aí o pessoal da esquerda falou que ia cancelar. Eu tive colegas de trabalho que cancelaram a Netflix e assinaram a Amazon por causa do seriado. Mas basta não ver, eu acho que é muito simples nessa questão. Tem tanta coisa pra você ver. Eu tô acompanhando um anime bom pra caramba, que é o Kingan Ashura. Cara, que é quem curte o Grande Dragão Branco, esses filmes de pancadaria, é um prato cheio. Tô assistindo esse O Irlandês, que só os 2 primeiros minutos do filme já percebe que o filme é bom. E vai sair agora a série do The Witch, que o Gerald de Rivia, meu irmão, aquilo ali é do Clube da Luta. Eu vou cancelar a minha conta na Netflix por causa de um filmezinho tosco. Tipo, não faz sentido. A série do que tá o Henry Cavill, The Witcher, né? Tô aguardando, dizem que é muito bom. E só pelas amostras que tu vê pela internet, vê que é bem produzido. E a própria... O que tu falou agora, esse antes do The Witcher? O Irlandês. O Irlandês tá na minha lista porque eu me apaixonei pelo filme do Coringa e o possível a destronar o Coringa no Oscar, acho que vai ser esse Irlandês, né? Todo mundo comenta, assim, vai ser a briga de gigantes, né? Aquilo vai ser um filme de velho, né? É um filme que o Martin Scorsese gostaria de ter feito há anos e anos atrás. Claro que ele tem 3 horas, basicamente 3 horas de filme. Mas você prefere perder 3 horas da sua vida assistindo um filme bom, ou você prefere perder 46 minutos assistindo um filme ruim? Então aí é que tá. Como eu consumo normalmente, um dos canais que eu gosto de estar visitando no YouTube é o Porta dos Fundos, e assim como tem outros sketches que mexem com religião. Sim. Tem sketches muito boas, mas eu achei bem fraco, assim. Eu acho que foi uma coisa assim mais para chocar, porque acho que também a questão de tornar Jesus gay, para mim, eu também não vejo problema nisso. Eu só acho que a história foi meio conduzida assim, meio que a toque de caixa, que é para largar tempo do Natal. E, enfim, tanto é que eu acho que 45 minutos acho que ficou grande demais. É como se fosse uma grande sketch de YouTube lançado no Netflix, né? Eu acho que nem eles mesmos conseguiram segurar 1h30 com aquele roteiro. Sim. Não, assim, eu entendo que foi desrespeitoso, até porque na Bíblia Jesus não é caracterizado como homossexual. Né? Mas você também não vê Jesus faltando respeito com homossexuais. Ele só diz que não concorda. Né? E você vê que Jesus ele expõe opiniões quanto a vários temas. Mas você não vê nenhuma vez Jesus faltando respeito com outras pessoas porque possuem uma opinião diferente. Eu acho que o Porta dos Fundos poderia ter feito a mesma coisa. É aquilo, você ter a sua opinião, eu tenho a minha opinião, mas todo mundo se respeita. Mas não, você vê primeiro para começar pelos atores. Né? O Fábio Porchat, ele já é conhecido por fazer piadas forçadas. E o Gregório do Vivier, que é o próprio Jesus, depois que ele botou a ideologia política na frente, ele perdeu o total senso de fazer humor. Então, só de você ver esses dois já nota que o filme é ruim. Eu vejo que o Gregório ele tem colocado mais o posicionamento político dele na frente dos trabalhos que ele faz. Isso é uma coisa que eu não acho muito bacana. Eu acho que é interessante tu
está trazendo mais de uma versão, mais de um lado de visão política ou religião. Sim. E tem gente que fala, pois é, porque não pode mexer com Deus e tal. Olha, tem muito dessa galera aí que reclamou não falo nem da qualidade do especial, Claro. mas do fato de falar da religião. Uhum. Mas quando a mesma pessoa assistiu, por exemplo, os filmes feitos pelo Borat, né, Uhum. que mexe com a questão do Islã, eu garanto que tem muita gente que deu risada. Tem Sim. muita gente que dá risada quando vê um stand-up ou um quadro, sei lá, no Zorra Total, ou qualquer outro tipo de programa de humor na TV que já fez piada com o candomblé, com a Umbanda, achar divertido, mas não pode falar da católica, por exemplo. Não, os problemas, assim, é que os tempos mudaram. Desculpa interromper. Sim, né? Não, pode falar. Porque hoje em dia, você não pode fazer piada com o islâmico porque é intolerância cultural. Mas você pode fazer piada com os cristãos porque, pra você vai estar dizendo a verdade. E nem sempre fazer piada com cristão é também algo que vai ser engraçado. Né? Você não vê, nem os próprios islâmicos eles aplaudiram isso, eles repugnaram o especial por total. Porque eles não acreditam que Jesus é um Deus, mas eles respeitam ele por ter sido um grande profeta. Né? E os próprios islãs colocaram uma carta aberta para todo mundo ver que eles não concordam com o especial de Natal. Só que aí é que tá, você vê como é que são as coisas. É meio que o que a gente entra no politicamente correto. Vamos pegar uma figura assim máxima, né? O presidente, por exemplo. Né? Antes, quando era o Fernando Henrique Cardoso, todo mundo fazia piada com ele. Quando entrou o Lula, não pode fazer piada com o Lula porque vai estar zoando do nordestino. Entrou a Dilma, não pode fazer piada com a Dilma que vai estar ofendendo as mulheres. Mas aí quando entrou o Michel Temer, liberou geral. Então existe um certo seletivismo exagerado nessa questão. Quanto a minha visão pessoal sobre religião, eu sou um cara que, como a maioria dos brasileiros, eu fui batizado na religião católica. Sim, eu fui batizado na Batista. Mas na maioria, assim, normalmente, a não ser que a família seja, né, bem engajada na comunidade daquela igreja ali, tu acaba sendo batizado em outra igreja. Claro. No caso, o teu é o batista. Mas assim, a maioria assim, é batizado católico, os próprios pais que te batizaram não vão à missa aos domingos. Sim. Não são praticantes ferrenhos, não são envolvidos na comunidade e toda aquela questão. Eu tenho pra mim, eu sou um cara que eu acredito muito mais em espiritualidade do que religião. E embora eu tenha minha fé e pense como Jesus Cristo, como filho de Deus, mas eu também penso que ele pode ter sido um cara que tinha ideias à frente do seu tempo, era um cara que movimentava pessoas pela sua sabedoria, pelo seu posicionamento diante de algumas coisas da sociedade naquela época. Claro. E que isso pode, de certa forma, ter sido romantizado pela Igreja Católica e criando, a partir disso, um documento que foi a Bíblia. Então, eu acho que a Bíblia é uma literatura fascinante, se for ler com esse ponto de vista. Claro. Mas eu acho que... Se você for querer ler para pesquisar, estudar a fundo, é um livro assim sensacional que aborda vários temas de forma interessante. É riquíssimo, são multi-histórias Sim. E são todas conectadas, e acho incrível. Claro. Mas eu também penso que, assim como alguém escreve um livro que eu compro na livraria, alguém escreveu isso em algum momento. Em épocas de copistas, por exemplo, onde não existiam gráficas, né? Essa questão da impressão por quantidade. Claro. A velha história, quem conta um conto, aumenta um ponto. Às vezes em algum momento, alguém pode ter achado melhor deixar a história com um final diferente, ou ter um andamento diferente. E ao passar dos anos, os copistas faziam alterações. Isso não só na Bíblia, mas em vários registros de livros na história da humanidade que foram comprovados. Então, quem me garante que a Bíblia também não é um compêndio de várias histórias que se romantizou
ao ponto de dizer que Jesus Cristo era um homem que tinha, vamos dizer assim, poderes mágicos, né, de caminhar sobre as águas, ressuscitar pessoas, assim como ele pode ter feito alguma ação que alguém interpretou diferente. Daqui a pouco ele tratou alguém que estava à beira da morte, Claro. e para muitos aquilo foi trazer da morte como se fosse um milagre. Claro. Tá? Claro. Então eu acho que tem... Claro, isso é um papo que se estende para outro momento. Não, claro que isso também fica incluso, que é um ponto interessante também. Por ter esse pano de fundo que eu acho que eu não consigo me ofender com esse tipo de coisa. Eu achei o especial fraco, achei. Sim. Já vi piadas mexendo com a própria Igreja Católica ou outras religiões de forma mais criativa, mas eu vejo assim um certo exagero do pessoal. Vão cancelar a assinatura da Netflix. Porque não pode ficar a favor dessas corporações que ficam fazendo piada com Deus, com Jesus Cristo. Então, sei lá, eu acho um certo exagero, assim, o pessoal anda meio extremista para várias coisas hoje em dia. Acho que tudo que é extremo e exagerado costuma dar errado. Assim, eu acho assim, você tocou num ponto interessante. O que me faz querer saber mais sobre Jesus Cristo é o exemplo dele, né? O exemplo de pessoa dele, como ele era diante da sociedade. E uma das coisas que eu me pergunto é, será que Jesus ele seria dessa forma como mostra no filme? Porque pelo que eu vejo na Bíblia, ele não é. Pelo pouco que eu vi no trailer, ele não é meio que um adolescente indeciso com a vida. Tanto que o filme é a primeira tentação de Cristo. Você já vê que do próprio título já é provocativo. Então, você vê que a intenção dos caras realmente era de ofender. Só que aí é que tá. Todo ano eles fazem do Natal do Natal cristão, porque é um Natal mais conhecido. Mas você não vê eles falando sobre o Natal islâmico, sobre o Natal lá budista, não vê, porque eles sabem que se eles tocarem nesse assunto, vai ser uma parada que vai gerar problema para eles. Só que eu acho que o que mais chama atenção não é só a maneira como existe o extremo de cancelar a conta. Eu acho que é a maneira de como a mídia não divulga nada disso. Só fica na internet, tá entendendo? Tá rolando assim mais esse bate-boca na internet. Por enquanto, assim, eu já vi em sites de jornais. Sim. O pessoal falando dessa questão aí do especial. Sim. Mas até o momento não vi sair nada em televisão, por exemplo. Nada. Eu acho que o mais engraçado ainda foram... Quando eu tava fazendo a pesquisa, né, meio que elaborando um roteiro, uma crítica e tal, eu li apenas 2 sites falando sobre o filme. A Veja e a Folha de São Paulo. A Veja, o cara deu pra entender que o jornalista botou o filme pra ofender a própria avó, porque ele conta a experiência como foi assistir com a avó. E a Folha de São Paulo chamando os religiosos como extremistas, que não aceitam a diversidade. Tipo, a própria Folha de São Paulo que falou que o filme do Rambo é ruim por ser violento. Tipo, não faz sentido, cara. Então, você vê que esse pessoal que acha esse tipo de filme engraçado é o mesmo pessoal que quer, por exemplo, te bloquear no Facebook. Você falou que aquela garotinha, qual é o nome daquela garota? Greta? Que aquela garota, porque você falou que aquela garota a Greta não merecia ser a capa da Time. Então, existe uma certa hipocrisia quanto a isso. Não só no especial, mas como também de uma grande parte da galera que defende esse especial, entendeu? Eu tava até vendo aqui também, o Fábio Porchat até acabou se pronunciando via Twitter. Sim. Então ele botou aqui. Eu vi isso. Lê aí. Gente, pode deixar que eu me resolvo com Deus. Tá de boas, não precisa se preocupar não. Agora, pode voltar a se indignar com a desigualdade que destrói nosso país, mas tem que se indignar com o mesmo fervor, tá? Eu botou um coraçãozinho no final. Então. Você vê que um cara desse ele não tá nem aí quanto à opinião das pessoas. Ele não tá gastando energia pra se preocupar com quem tá achando uma heresia ter feito uma brincadeira com histórias da Bíblia, né? Ele só quer saber de ganhar o dinheiro dele e meter o pé.
Tá nem aí. Tá fazendo o marketing dele. O próprio marketing dele é meio que subversivo. Você vê que me diz um filme bom que o Fábio Porchat fez, assim. Filme? Um. Olha, aquele O Teu Passado Te Condena eu achei divertido. Né? Não consegui gostar desse filme, cara. Eu só vi o primeiro, não sei se o 2 é uma bosta, mas o primeiro eu achei legalzinho. Melhor que muito filme americano que eu vi na sessão da tarde. Sim. Sei, cara. Matilda consegue ser melhor do que esse filme. Matilda. Não, mas eu tô nivelando pelo sessão da tarde. Não, claro. Pô. Mas aí você vê como é que é. Você vê que toda hora quando aparece ele na mídia, porque de uma polêmica que ele quis gerar. E agora você vê agora no próprio stories dele do Instagram, ele metendo pau na Igreja Universal. Porque ele tem aquela síndrome de grandeza ateísta que ele tem, né? Assim, sem querer faltar o respeito com a pessoa dele, não conheço ele. Você vê que ele tem uma certa síndrome de grandeza, só porque ele é ateu, ele é melhor que todo mundo. Então, tipo... que ele tá numa fase que tu vê o Porchat em tudo que é lugar, né? Sim, claro. Com certeza o cachê dele atualmente deve ser bem alto, porque tu vê ele tá em todas as propagandas, participando de vários programas, ele tem mais de um programa na televisão. Mas aí é que tá, o que esse cara fez, mano? O que ele é formado em quê? Faz. Tipo, vai ter gente dizendo pra mim, pô, Jean, você tem inveja do cara. Pô, lógico que eu tenho. Eu ia adorar não ter talento nenhum, não fazia nada e ainda ganhar o dinheiro que esse cara tá ganhando. Eu até pessoalmente, que eu vou te dizer, cara, eu gosto, tem um programa dele na GNT que é bem bacana, que ele até transformou isso em podcast também. Sim. Que é o Que História é Essa, Porchat? Sim. E, cara, como ator, assim, na comédia atualmente, ele é um dos que me agrada, assim. Certo. Tá? Mas na minha visão, assim, eu não me senti ofendido, só achei, assim, um especial bem fraco, assim, perto dos outros até que eles já fizeram. Uhum. Tem um outro especial que eles fizeram que era... Não, acho que era um sketch, não me lembro. Tem um que é da Santa Ceia. Tem um especial que ele faz que é como se fosse... Se beber não... Isso, é como se fosse o Se Beber Não Casa. Esse eu ainda achei um pouquinho engraçado, mas nem tanto também. Acho que poderia ter ficado melhor. Que é aquilo. Tem um que eu não sei qual que ele disse que daí vai beijar... Acho que é uma sketch, que ele vai beijar a pessoa... Que ele é o Judas, na verdade. Sim. Ele vai beijar Jesus, ele passa até batom na boca e tal. Tipo, você vê que a intenção do cara é ser apelativo. Não é ser engraçado, né? Porque... que eles gostam, na verdade, de desconstruir aquela imagem toda certinha que a Bíblia é a verdade absoluta. Sim, sim. Essa crítica eu até entendo. E como para nós é muito mais comum a cultura do catolicismo, eu não sou um profundo conhecedor de Umbanda, sei lá, de outras religiões que tem por aí. Então fica mais fácil tu atingir o público em geral tratando uma religião que é 86% da população. Sim, mais popular. Não, assim, eu sou filho, neto e sobrinho de pastor. Então vocês já viram o tamanho do peso que existe em mim. Só dessas três coisas. Sim. Cara, por incrível que possa parecer, filho de pastor é muito cobrado, tanto dentro quanto fora da igreja. Porque quem é envolvido nessa parada e tem um pai que é pastor, parece que não, mas você também tem que ser uma das pessoas que tem que dar o exemplo. Mesmo você não sendo o pastor como o seu pai é. Porque às vezes o ministério dele reflete em cima da sua vida. Mas é aquilo. E é o grupo familiar, né? Tem que ter Sim. todo um cuidado. Né? Claro, mas é aquilo. Eu sou... Todo mundo já sabe, não é segredo pra ninguém mais que eu me considero meio que um agnóstico. Só que em nenhum momento você vai me ver faltando respeito com meus pais. Primeiro porque ele é meu pai. Só do fato dele é meu pai, eu já tenho que respeitar ele. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui, né? E segundo, por que desrespeitar alguém que é diferente de você? Não faz sentido. Eu tenho amigos que são satanistas e o cara me respeita na moral. Satanista. Entendeu? Yeah. Satanista, laviano de carteirinha. Os caras me respeitam de boa, conversam e tal. Meu pai conhece eles, já tentou evangelizar eles, mas os caras não quiseram ir pro lado, sair do lado obscuro da coisa. Sim, né? Claro. Digamos assim. Mas, pô, tu vê os caras respeitando meu pai,
não conhece o ministério do cara. Meu pai, ele movimenta bastante gente em questão assim, de projetos sociais e tudo mais. Como é que você não quer que eu não respeite um cara desse? Né? É a mesma coisa, tem espíritos que eles fazem projetos sociais. Como é que eu não vou respeitar uma pessoa só porque ela é espírito? Sim. Então, aí é que tá a questão. Você vê que a questão do Porta dos Fundos é simplesmente chocar a pessoa. E querer mostrar que, ó, tem coragem de fazer isso, não vai acontecer nada comigo. Mas tá acontecendo. Eles têm a coragem de ser polêmico, né, aquela crítica de que a Bíblia não dá para acreditar cegamente, que é possível que tenha havido distorções também no caminho da história, entre outras coisas, né? Então eles trazem, assim, por exemplo, questões como Jesus ser gay, Sim. resistindo ao chamado de Deus sendo mentiroso e tendo um triângulo amoroso com Maria e José. Pelo que eu vi no trailer, Deus eu peço desculpa para quem estiver ouvindo, os caros ouvintes, desculpem com as palavras que eu tô usando agora. Pelo que eu vi no trailer, Deus é um completo babaca, ignorante e debochado. Por e aí. arrogante. Isso, Mano. Exatamente. Aí você fica se perguntando, se eles fizessem isso com Maomé, eles se sentiriam da mesma forma que eles fizeram com Deus? Porque nos dois seria falta de respeito. Acho que aqui no Brasil não ia chamar atenção. O católico choca porque a maioria aqui é católica. Então tem essa questão também, né? Não, acho que atinge mais. A intenção deles era fazer essa polêmica já, né? Eu acho que o que tá acontecendo com esse filme é o mesmo que aconteceu, sei lá, vamos pegar um filme antigo aí que é horroroso, 50 Tons de Cinza. Eu acho que o 50 Tons de Cinza, o sucesso dele foi na questão da polêmica, na questão do sadomasoquismo, do homem dominar a mulher. Porque é um filme que não sabe por onde vai e acaba em lugar nenhum, né? Porque é um roteiro fraquíssimo. E na moral, quem curte aí 50 Tons de Cinza, você quer minha opinião sincera sobre isso? Esse filme não vale nenhuma ajeitada na cueca, é muito ruim. Tem filme que fala sobre sexo que é 1000 vezes melhor, cara. Que é 1000 vezes melhor. Tem vários. Tem bastante. Não, tem fácil de falar. Instinto Selvagem fala sobre sexo, é bom. Não, vou te falar um que não é muito famoso e é muito bom. Sim. Tá? Não, antes que alguém pense, não é filme pornográfico. Não. E ele traz muito mais do que a enganação dos 50 Tons de Cinza. Certo. Quem leu o livro na época, que deu o boom do livro, adorou. Sim. Dizem que o livro ainda é melhor que o filme. Não acredito que seja grande coisa a mais. Mas tem o... Eu juro pra você que eu tentei ler o livro e depois que eu li 5, 6 páginas, peguei o livro e taquei na parede. Eu não consegui terminar. Não consegui. Tem o filme, vou até te indicar se quiser uma hora dessa. É o Diário Proibido. Olha. Que é mais ou menos a história de uma mulher que ela, não sei se ela é ninfomaníaca, alguma coisa assim. Só que ele não é um filme totalmente sexualizado, ele tem momentos, assim, mas ele te... Sim, é de drama, sim. Ele te instiga muito mais do que tu olhar uns 50 Tons de Cinza, que eu achei totalmente um produto enlatado, assim, sabe? Não, 50 Tons de Cinza é um filme que não é nem um pornô que serve pra ser servido em VHS. É um filme ruim, simplesmente. Fraco. Todo mundo viu esse filme. É a mesma coisa que acontece com esse especial do Natal, que todo mundo viu pra ver se é chocante e tal. É a mesma coisa que aconteceu com os 50 Tons de Cinza. Todo mundo viu esse filme pra ver as cenas de sexo. Só por causa disso. Porque o filme é ruim. Você fica lá há mais de meia hora esperando e passa já metade do filme, você já tá com X-Vídeos aberto no celular, porque você não aguenta mais esperar. Só que é aquilo. Quando começa, não para mais. O cara vira e fala, como diz o Whindersson Nunes: bom dia, bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Vamos transar? Bora. E vai. Então é assim, cara. E o pior é o nome do cara, né? Christian Grey. Quando fala Christian Grey, é igual o gemido do Whindersson Nunes. Oh. Pior que é verdade. Christian Grey. Que leva o nome de cinza no nome. Pra ter certeza que é os 50 tons dele, não da cor cinza. Exato. Enfim. Mas volta pro filme. Tu vê que é um tema que aborda
várias coisas, né? Mesmo o filme sendo ruim. Tem filme que vende no começo por gerar uma polêmica e trazer a curiosidade, Sim. e aí todo mundo vê que é ruim e não cresce mais. Não cresce. Quando o filme é bom mesmo, ele cresce por si só. Né? Claro. Você vê que o próprio, por exemplo, o filme do... Vamos pegar um filme aqui, o Pantera Negra. Ele se cresceu muito por causa na questão do movimento racial, né? Porque, não, pra mim é o personagem negro um dos personagens negros mais bem representados, né? E muita gente quis ver muita gente do movimento negro quis usar esse filme como forma de protesto, né? Aqui, ó, estamos sendo bem representados e tal. Não, e é um grande filme. É um ótimo filme. E meu irmão, o T'Challa, ele é virado no cativo sangrento. Esse cara... E o interessante também é trazer uma tecnologia futurística sendo criada nas mãos dos povos africanos, que é uma coisa que tu não vê em lugar nenhum. Não existe. Tudo é baseado na tecnologia japonesa, americana, na russa, na sei lá onde. Mas uma tecnologia trazida dentro do olhar do africano, com um cenário africano, com as tradições africanas, que é uma coisa totalmente diferente. Lógico. Eu achei interessantíssimo essa pegada. Assim. Aí você vê, cara, eles contratam atores de ponta pra fazer o filme. Até o Forrest Whitaker, que ele faz um papel breve, ele é um ótimo ator. Ótimo. Michael B. Jordan, como vilão, ele ficou perfeito como vilão. Aí você vai ver o Porta dos Fundos. Especial de Natal. Tá que pariu. Aí tu... Cara, você vê que... Quem não viu ainda, que veja por curiosidade, porque não é grande coisa. Não é grande coisa, não é aquele filme que você vai querer levar pra sua vida, não é nem aquele livro que você guarda na cabeceira da sua cama porque é o teu filme favorito. E tratando do próprio Porta dos Fundos, tem sketches de 2 minutos no YouTube, no canal deles, que é muito melhor que esse muito melhor. Esses caras, pra mim, o cara que mais carrega o Porta dos Fundos nas costas atualmente é o Rafael Portugal. E eu já tive a honra de, né, porque eu faço algumas figurações, novelas e tal, eu já tive a honra de estar perto dele. Eu não conheço ele diariamente, pessoalmente, porque eu conheci ele de 7. E, meu irmão, o Rafael Portugal é um cara, um coração imenso, um cara tranquilão, gente boa, conversando com todo mundo e tal. O melhor vídeo do Porta dos Fundos é aquele que o cara chega e fala: sai daqui da rua, seu filho da... Por quê? Porque eu vou te moer na porrada. Peraí, tu quer que eu saia da rua pra tu me bater, é isso? É isso. Então não vou não, cara. Tá maluco? Não, tem vários. Esse é o melhor vídeo deles. O Rafael Portugal, ele tá carregando Porta dos Fundos nas costas, na minha opinião. Tem aquele que faz o papel de Deus no especial, eu acho ele um cara bom também. Sim, ele é. Acho que é Antônio Tabet. Ele também é, só que assim, no início ele era bom. Hoje em dia ele tá mediano. Mas ele ainda meio que não perdeu a sua essência. Ele sabe fazer. Eu acho que... daqui a pouco estão limitando ele nos papéis. Também. Sim. Tipo, ó, só pode fazer papel disso aqui, porque senão você não trabalha mais com a gente. Não, tem papel que é dele que é legal. Eu não sei se é bem isso, porque como ele tá no início, eu não sei se ele é um dos fundadores, talvez ele tenha parte na sociedade. Mas de qualquer forma, as sketches estão sendo escritas assim, não estão dando, acho que, a oportunidade de ele aparecer um pouco mais como era antigamente. Sim. A melhor sketch dele é quando ele fala quando ele tá... Ele é o pai de uma das atrizes, ele fala: macaco com bola azul manda na toda. Quem é o macaco dominante? Vai, fala pra mim. Acho que é o macaco azul, bola azul, não sei se é o nome. Acho que é bola azul o nome do episódio. Daqui a pouco Caraca, do nada ele vira pro namorado da filha dele: ah, você tudo bem? O que você acha? Ali ele representou milhões de pais. Milhões. Principalmente meu irmão, que tem 2 filhas, né? Tirando a enteada que ele cuida. Ele me deu 2 sobrinhas que eu tive que falar com elas agora há pouco, elas estão aqui em casa, que pra elas não vir aqui no quarto que eu tô, né, fazendo podcast. Eu tenho 2 filhas.
Eu tenho 2 filhas pequenas aqui, ainda tá longe ainda dessa fase, mas eu tô começando a se preparar já. Mas o meu próprio irmão, ele viu, eu falei, Júnior, o segundo nome dele, Júnior, cara, esse vídeo é você agora, é você. Quando as meninas crescer e elas levarem o namorado na sua casa, tu vai fazer a mesma coisa. Ele começou a rir, cara, porque é verdade. Aquele vídeo ali, todo pai tem vontade de fazer aquilo, representou 100%, cara. Pra ver, né? Aí tem sketches incríveis aí. Não foi o caso do especial. Claro. Jean, mas enfim, cara, apesar das polêmicas, eu ainda acho o Porta dos Fundos um bom grupo, assim, de comediantes. Sim. Acho que não foram felizes nesse último especial. Não exatamente por mexer com a religião, mas eu achei uma sketch bem fraca. Dá pra extrair mais coisa daí. Eu acho, assim, que o Porta dos Fundos, eles possuem integrantes muito inteligentes. Isso... Sem dúvida, os caras são inteligentes. Eles têm ótimos roteiros. Sim, agora, assim, alguns ali você percebe que vieram do teatro, óbvio. Mas você vê que a minha crítica é, se eles pararem de querer chocar as pessoas e fazerem algo que é realmente engraçado, aí sim eles vão voltar a alavancar. Mas atualmente, a única briga que eles têm, que é o único canal assim de enquete que briga com eles é o Parafernália. Sim. Tem outros também, né? Tipo, na correria, entendeu? Mas assim, a briga dos dois agora é pra ver quem é o pior, porque os dois estão ridiculamente iguais, na minha opinião. Mas enfim, cara, eu vou deixar um espaço aqui pro teu jabá, certo? E vamos lá que na próxima nós vamos conversar do teu podcast. Ah, claro. Pode passar teus links aí. Galera, é o seguinte, além do podcast eu tenho um canal no YouTube chamado Geek Gamer BR, onde eu faço lives de games. Uma coisa mais descontraída, é um hobby meu. Mas, já que é para falar de podcast, vocês podem conferir aí o Confissões na Madrugada, onde o dono desse podcast tem problemas de insônia, é sonâmbulo e é doido da cabeça. E indiquei com o maior prazer aí o melhor podcast sobre nada, porque eu escutei o material do cara, achei muito maneiro. Quem quiser conferir lá, fica à vontade. Já agradeço de antemão, tá? Obrigado pela indicação. Não, indiquei, não, porque é aquilo. Eu comecei a escutar podcast por causa do Nerdcast. E pra mim foi a porta de entrada. Quando eu comecei a pesquisar, e a gente faz parte do grupo do Facebook, e eu vi teu material, eu achei muito... Pode falar palavrão? Pode. Eu achei muito do caralho e, pô... Obrigado. Desculpa, cara. Mas como é que são as coisas? Quando eu faço podcast, a primeira coisa que eu falei pros meus 2 entrevistados que eu tive até agora, ó, fala do jeito que você quiser, contanto que não falte respeito com ninguém. Os caras se soltaram, então... Tá tranquilo. Não, de boa. Mas mesmo assim, muito obrigado aí pela oportunidade. Tá certo, Jean. Muito obrigado, então, pela aceitação do convite. Não, foi um prazer, cara. E a gente se fala na próxima, então, cara. Valeu, muito obrigado aí, Filipão. Valeu, obrigadão aí. E eu vou esperar também o convite aí, quando eu der. Na próxima eu dou uma aparecida lá no Confissões da Madrugada. No dia que a gente fizer um episódio no Confissões da Madrugada, acho que vai ser o episódio mais maluco que eu vou fazer na minha vida. 2 podcasters, um entrevistando o outro, ó. Pode ser então. Tá valendo. Certo, então tá, Jean. Um grande abraço, então. Satisfação, então, pela participação. Satisfação é toda minha. Obrigado, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. E se você ouviu esse episódio até aqui, primeiramente eu quero já deixar meu agradecimento pela sua conexão, seu download, seu stream, e pedir para que você indique, espalhe, curta, compartilhe com os amigos, principalmente aqueles que gostam de podcast, para que eles venham e conheçam o melhor podcast sobre nada.
Isso ajuda muito para fazer esse podcast crescer. Independente da plataforma que você estiver ouvindo, Castbox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Deezer e por aí vai, né? YouTube também, deixando aqui reforçado que esse podcast está no YouTube também, caso você não tenha acesso no momento a algum agregador de podcast, dá para ouvir pelo YouTube também. De qualquer forma, quero agradecer mais uma vez que você esteve aqui. Se você quiser deixar um recado para esse podcast, sugerir uma pauta, pode entrar em contato direto comigo pelo @o melhor podcast sobre nada lá no Instagram, ou também para fazer uma publicidade, uma parceria com esse podcast. Mas é isso. Aguardo vocês no próximo episódio. Um beijo no coração de todos e até lá. Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.